10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent breed is people! Saudações aos sobreviventes, bem-vindos a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o podcast onde a gente assiste filmes pós-apocalípticos para descobrir o que vai acontecer depois que o mundo acabar. Eu sou a Ellen, do Bunker 002, estou aqui novamente com o meu amigo Rafa. Olá, galera, sobreviventes aí, Bunker 003... E Rafa, nessa semana a gente teve uma surpresa muito agradável. Então, eu também não esperava. Poxa, eu fiquei muito surpresa quando a gente conseguiu pegar um sinal de rádio novo e descobrimos uma nova sobrevivente. Exatamente. A Fran. Opa, alô, alô. Fala aí, Fran. Eu sou a Franciele, estou no Bunker 12, a recém-sobrevivente desse dia pós o fim do mundo. Bem-vinda ao nosso podcast. Bem-vinda, Fran. Muito obrigada, gente. Mais um sobrevivente pra lista. Que aumente, que o número continue aumentando. Precisamos sobreviver. Sim, a gente precisa de grupos maiores, é por isso que a gente está procurando. Inclusive, se você também é um sobrevivente, por favor, dê sinal de vida pra gente. A Fran veio aqui com várias conversas sobre... Nós sempre conversamos sobre o apocalipse e o colapso ambiental, e a Fran já veio com algumas notícias sobre extraterrestres. Também ficamos muito interessados nisso. Agora, nesse momento assim, as notícias estão muito frescas. Daqui a pouco, quando tiver uma coisa oficial, a gente pode trazer para as pessoas, mas... Mas esperamos eles aqui, né? Estamos bem confiantes de que vai acontecer. Em breve vira filme. Muito bem, gente. Em falar em seres, em viagens espaciais, o filme de hoje que a gente escolheu foi o WALL-E, filme da Pixar de 2008, dirigido por Andrew Stanton e escrito pelo Andrew Stanton, Peter Docter e Jim Reardon. É isso, Rafa? É isso? Os três que... Eles escrevem todos os filmes da Pixar. Então, desde Toy Story, Vida de Inseto, Monstros S.A., todos esses filmes, a mente desses caras por trás. O Andrew também fez o Procurando Nemo, né? Procurando Nemo, os filmes mais famosos da Pixar, né? Sobre o que fala o WALL-E, esse filme. O filme é sobre um robozinho chamado WALL-E, que tem a função de coletar e prensar lixo numa terra do futuro, onde a poluição tornou a vida humana impossível no planeta. Então, o WALL-E vive sozinho, colecionando objetos humanos, que nem a Pequena Sereia, né? Até que uma outra robozinha aparece, e ela se chama Eve, ou Eva, porque todo filme tem algum simbolismo religioso. Ela chega com a missão de rastrear o planeta em busca de sinal de vegetação. O WALL-E imediatamente se apaixona por ela, porque ele é um robozinho menino e ela é uma robozinha menina. Tem que ter romance. E por causa... Sempre tem que ter. E por causa dela, o WALL-E acaba indo numa viagem pelo espaço e encontrando a nave, o cruzeiro espacial, onde vivem os seres humanos que escaparam da Terra. A gente sempre vai pegar em cada filme o que causou o apocalipse. Nesse filme... O que causou o apocalipse foi o consumismo, né, gente? E essa produção de lixo, né? Exagerada, que fez a evacuação dos seres humanos. E não é só o consumismo, é o consumismo insustentável, né? Que é isso, é o que o Rafa falou. Gerar muito lixo sem pensar para onde ele vai, como se todo recurso fosse infinito, né? E infinito ao mesmo tempo, porque, tipo... O que acontece, né, com esse lixo? O Brasil, por exemplo, ele é o quarto país que mais produz lixo no mundo e menos de 2% desse lixo é reciclado. Tem um vídeo que eu indico muito para vocês assistirem, que tem no YouTube, tem legendado, que se chama A História das Coisas.
Ele mostra exatamente como os produtos são feitos desde a extração de recursos naturais até chegar na mão do consumidor, até acabar indo para o lixo. Eu acho que esse vídeo tem muito a ver com o filme do Wall-E. Ele fala sobre o quanto esse sistema está completamente insustentável, um sistema falido. Porque o que a gente faz? A gente extrai os recursos da natureza, devasta toda a vegetação, explode as montanhas para extrair os metais, consome toda a água, que ela fica também não potável, e exterminamos os animais, e não dá tempo da natureza se renovar, e a gente só está consumindo e só extraindo. Depois isso vai para as fábricas, que também utilizam e liberam produtos tóxicos para produzir todos os produtos. Quem faz a montagem final, geralmente, desses produtos são países que não têm direitos trabalhistas, ou seja, muitas vezes são crianças ou pessoas em situação de trabalho escravo, que tem que montar esses produtos. E depois chega pra gente e os produtos são uma porcaria. Eles já são feitos para quebrar muito fácil, pra gente ter que comprar outro e esse ciclo começar de novo. Então, esse vídeo é muito interessante. Assistam a versão legendada, não dublada, tá, gente? Ela é melhor. Não sei se vocês viram que tem uma lâmpada que ficou acesa por 100 anos. Eu não sei se fala sobre isso, Sim, esse eu vídeo já que ouvi você falar. comentou, olhem. E depois dessa lâmpada que foi começada a questionar, tipo, gente, se uma coisa durar por tanto tempo assim, como que a gente faz pra economia rodar, né? E aí o capitalismo, ele foi tomando essa forma assustadora que ele tem hoje, onde inclusive, tipo, um país... os países não podem ter a mesma classe social, não podem ter o mesmo enriquecimento, porque, tipo, os Estados Unidos, por exemplo, a gente não aguenta a produção de lixo dos Estados Unidos. A Terra não aguentaria, tipo, 3 Estados Unidos. E teve uma pesquisa sobre isso também, que faz essa proporção, né? Quanto de lixo os países que mais consomem produz, e se o planeta Terra aguentaria que outros países consumissem o mesmo tanto que esses países que se dizem de primeiro mundo, né? Mas mesmo os países de primeiro mundo, eles não conseguem fazer essa reciclagem, né? Essa porcentagem ainda é muito pequena. E o Não, principal principalmente, vilão... na verdade, os países, Sim, né? Não é nem mesmo, principalmente. exatamente. Porque além de ter uma população muito grande e consumidora de muitos produtos, porque quanto mais rico o país, mais a possibilidade de ter clientela, de ter consumidores, a gente também tem essa produção de lixo muito maior e, principalmente, eu acho que o maior vilão do lixo que seria o plástico, que é um resíduo que demora praticamente 400 anos para se decompor e hoje é o maior problema de todo o meio ambiente, principalmente dos oceanos, né? A gente está perdendo bastante animais, enfim, e afetando a nossa saúde porque a gente também está consumindo esse plástico na água potável, por exemplo. A gente tá vendo como que a natureza está se recuperando rápido, porque toda vez que se fala em um ambiente sustentável e se fala em poluição, eu imaginava que era muito mais difícil, entende, a natureza se recuperar. Eu sei que ela tem um processo natural de recuperação, só que eu não imaginava que ela era tão veloz assim, porque a gente faz tanto lixo, produz tanta coisa que a gente não percebe, sabe, num volume que a gente não percebe. Então, eu acreditava nisso, eu sabia que a natureza ela tem essa regeneração, só que com esse isolamento de poucos dias, sabe, de algumas semanas, a gente vê como a natureza está se recuperando extremamente rápido. Resultados apareceram, em 4 semanas de isolamento. E eu esperava que, assim, por exemplo, para um rio se limpar, o tempo era muito maior que isso, gente. Eu nunca ia chutar 4 semanas, 3 semanas para esse processo natural acontecer tão rápido, assim. Eu acho que isso só mostra o impacto do ser humano, né? No meio ambiente. Então, cada dia conta, cada segundo a gente está produzindo lixo e soltando gases na atmosfera. Sim, eu acho que por mais que a gente saiba disso, até as pessoas conscientes, a gente não tem ideia do quanto. Acho que a gente ter essa ideia do quanto que a gente suja para realmente uma coisa que é tão bom em se limpar não conseguir fazer isso, mesmo com a gente pensando nesse mundo sustentável da forma que a gente está pensando. A gente ainda tem muita coisa para melhorar, né? No mundo de Wall-E a gente tem a empresa ou essa corporação, a By and Large, que simboliza todas as grandes corporações numa só. Então eles vendem alimento, eles vendem roupa, eles vendem todos os produtos eletrônicos, mas não está tão longe da realidade isso, porque na verdade as corporações que dominam o mundo, todas as várias marcas que a gente conhece hoje em dia,
elas pertencem geralmente a grandes corporações que englobam um número enorme de marcas. Então são muito poucas as corporações que realmente produzem ou que são responsáveis pelas marcas do mundo todo. Está muito perto de um monopólio que a gente tem. E outra coisa que a gente pode perceber é que as pessoas no Wall-E, a gente vai falar mais sobre elas depois, mas as pessoas no Wall-E, elas não são más pessoas. Vocês já perceberam? Por exemplo, o Wall-E chega e tem contato com elas. E quando eles veem que é um robozinho meio atrapalhado ali, eles falam, tudo bem, pode passar. Eles são educados, sabe? Sim. Eu acho interessante eles não colocarem eles como más pessoas, mas só pessoas que estão dentro do sistema passivamente. Eu acho que fala muito da alienação, essa parte, né? Porque, tipo, você vê que eles dão essa impressão de que, na verdade, eles se comportam como boas pessoas uma vez que eles saem daquela tela que eles ficam sempre frente, sabe? Então eu vejo como uma grande crítica a alienação do ser humano, né? E como isso... Então, a alienação não quer dizer que você é uma má pessoa. Quer dizer que, tipo, falta explorar, falta buscar entender, sabe? Falta buscar conhecimento de uma certa forma, assim. E principalmente ao sistema, né? O sistema realmente é o vilão do filme, assim, pelo menos a minha visão. Acho que isso que a Ellen falou de as pessoas serem boazinhas, elas são só fruto do sistema. Elas estão só agindo o que o sistema está pedindo. E eu acho que é isso que acontece mesmo, assim. É um reflexo da sociedade atual total. O capitalismo realmente, ele só deixa essa discrepância maior entre ricos e pobres. E, por exemplo, lá na nave, a gente não vê, pelo menos eu não tenho essa percepção, não sei vocês, mas as pessoas que estão lá não eram pobres antes do mundo não ter sido destruído. Tanto que as pessoas lá na nave, elas têm classe, elas têm cor, sabe? Sim. Então, tipo, basicamente o filme conta quais seriam as pessoas que seriam sobreviventes. Ele é muito seletivo, falando quais seriam as raças, queira ou não, é super verdade, né? Então, super infelizmente, verdade, porque países verdade. pobres vão sofrer mais com esse lixo produzido do que países ricos. Pessoas pobres vão ter Já esse tô até sofrimento esperando muito o maior. comentário comunista, porque falar mal do capitalismo hoje é ser comunista, aparentemente, né? E outra Eu coisa tô praticamente que tá? Outra coisa que eu achei engraçada... Uma coisa que eu achei engraçada também é que mesmo 700 anos depois eles estão no espaço e eles vão pensar, né, em voltar pra Terra quando acham lá... Alerta de spoiler, quando acham a flor. Mesmo assim mostra que a sociedade não aprendeu com o que aconteceu. Porque vocês viram tanto de lixo que tem na nave? Então, tipo, aconteceu um problema do consumismo, eles perderam a Terra e mesmo assim o conforto foi priorizado, o capitalismo foi priorizado e eles não mudaram. Na nave, inclusive... né? Fica a incoerência depois de, gente, 700 anos, eu não sei quantas pessoas tem na nave, mas não são poucas. A gente vê naquele plano geral que tem mais pro final do filme 700 anos de lixo, sabe? Qual que é o tamanho dessa nave, gente? Fica aí pra física, pra engenharia me responder, porque... né? Não é esse filme, não sei se ele se sustenta nesse aspecto, mas, enfim, outro ponto que eu acho importante ver é a gente... errar, tudo bem, mas vamos começar a corrigir, né? A gente não pode esperar que a gente seja perfeito, mas vamos começar a fazer alguma coisa sobre. E é isso, e o Wall-E, ele acaba tendo uma visão otimista sobre isso. Então, é isso que eu acho que as pessoas têm que entender sobre culpa individual versus responsabilidade coletiva. Quer dizer, você colabora com esse sistema, a não ser que você esteja ativamente lutando contra ele, sabe? O sistema tem várias coisas muito ruins, muito malignas que são sistêmicas. Por exemplo, o racismo. Então as pessoas se sentem, elas querem se absolver da culpa, então elas falam, eu não sou racista. O que não ajuda em absolutamente nada para resolver o problema. Exato, não entendeu? fazer nada. Só te absolve. Acha que só não ser racista vai resolver o problema, quando na verdade você continua deixando o problema existir e piorar por quem é, né? Porque quem é racista, ele é ativo. Sendo racista. É completamente inútil. O que a pessoa tem que pensar eu nasci numa sociedade onde o racismo é sistêmico, então eu sou um participante passivo desse sistema. O que eu posso fazer para mudar isso? E o Wall-E, ele tem uma mensagem otimista sobre pessoas que realmente começaram a tentar agir de uma outra forma em relação ao sistema em que elas vivem, entendeu? O interessante nesse filme também é que
a alienação levou à ignorância deles, né? Então, queira ou não, os robôs ali têm um controle sobre o conhecimento deles. Então, eles realmente estão dentro do sistema, eles não conseguem pensar fora. E eu acho que leva tudo a isso que a gente falou, de tipo, a gente está inserido numa sociedade em que nossos comportamentos estão todos ditados e a gente tem que tentar pensar diferente. Esse é um desafio para muita gente, tem muita gente também que leva pro pessoal, é normal, né? Tipo, você confrontar com, tipo, a verdade é muito difícil, né? Eu acho que a sua primeira reação é realmente a violência ou a negação. Mas eu acho que a gente tem que manter essa mente aberta e fazer igual os personagens do filme, né? Aceitar a verdade e construir uma terra melhor. Eu acho que às vezes a gente esquece, acho que outra crítica é essa também, a gente esquece que a gente é alienado. Que a gente acaba sendo alienado em vários assuntos, né? Porque, enfim, é aqui eterno aprendizado, mas tem gente realmente que não se esforça pra deixar de ser alienado em certas coisas que já são bem faladas, né? São bem discutidas. Mas, enfim, eu não sei se vocês já pararam pra pensar. Porque muita gente fala, pelo menos agora a gente tem o conhecimento. Se fosse pra começar tudo hoje do zero, a gente ia conseguir. Cara, a gente ia. A gente sabe, por exemplo, vocês sabem montar uma rede, vocês sabem montar um servidor pra gente conseguir manter a conexão, sabe? Vocês têm acesso, sabe? Se o servidor explodir, a informação que tá na internet foi. Acabou, Sim. sabe? Então, tipo, então, na verdade, não é bem assim. A gente tá à frente em alguns aspectos, talvez evolutivos, humanos mais biológicos, mas em questão de inteligência, a inteligência tá segregada, sabe? Então, tipo, a gente tem essa ilusão de que a gente é evoluído. A gente pode até ser, mas, cara, em quais aspectos? De que forma, sabe? A gente tem que refletir mais essas coisas, em vez de ter essa superioridade humana cega que, na verdade, impede a gente de evoluir. A gente achar que a gente é evoluído, a gente para no tempo de evolução, sabe? Então é bem perigoso essa alienação que a gente vê claramente no filme, sabe? Não é o ponto principal, mas ela é muito importante, né, no filme. E alguém, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso, mas vou trazer o próximo ponto aqui. Em falar em problema sistêmico, né? Exatamente, gordofobia. E tudo bem, na época não se falava muito sobre isso. E, gente, eu assisti esse filme, acho que quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos. E eu acho que isso só me fez ter mais raiva assistindo agora. Por quê? Porque tem muita coisa naturalizada lá que ficou naturalizada em mim. Porque quando a gente não tem um senso crítico assistindo alguma coisa tão complicada, a gente acaba achando que isso é verdade. Por exemplo, todo mundo na nave é extremamente gordo, assim, extremamente obeso, né? Na verdade, não é isso sobre gordo, obeso. E não o é interessante verdade. é que antes mostram eles são todos magros, né? É tipo... Exatamente. E, gente, dá a ilusão que todo mundo que é gordo porque come demais, é consumista. E não é verdade. O corpo das pessoas funciona de forma diferente. Tem gente que ia morrer magro ali dentro, entendeu? Ia comer coisas que fazem mal pra saúde e não ia engordar, porque tem gente que tem um metabolismo, sei lá, do cão. E aí associa a pessoa ser gorda ao sedentarismo. Gente, na boa, as pessoas na minha vida que eu conheço que são mais sedentárias são pessoas magras, sabe? Tipo, surreal. Eu também. Entende? Então, tipo... Presente. E assim, muitas pessoas gordas que amam fazer exercício, e daí vem esse discurso do sistema, é saúde, não é estética, não sei o quê. Por exemplo, nessa época do Covid, Mentira. a gente vê essa discussão, mas gente, não pode fechar essas academias, não sei o quê. Mas, gente, quem é obeso agora na academia não vai conseguir sair da obesidade rápido assim a ponto de o vírus não ser prejudicial. Quem vai conseguir é quem já se mantinha na academia, quem tá ali por estética, sabe? Então, é isso. A gordofobia nesse filme me incomodou muito. Assumir isso como verdade, né? Gordos são preguiçosos, pra mim é essa afirmação que eles trazem, né? A pessoa sentada, a hora que o comandante fica em pé, que todo mundo, não sei o que, o cara nem consegue ficar em pé, sabe? Ali alcançou um nível da gordofobia pra mim absurdo, sabe? Tipo, não tem a ver. A pessoa ser gorda não está diretamente ligada a exercício. Biótipos são diferentes, corpos são diferentes, metabolismos são extremamente diferentes. O que você come, tem muita gente saudável. Enfim, como vocês puderam ver, é uma coisa que ficou muito irracional pra mim no filme, que eu tenho certeza que não foi de propósito, mas foi um preconceito reproduzido que a sociedade reproduzia. Sabe? Então, Sim. não é, nossa, as pessoas são ativamente... Não, elas reproduziram coisas que o sistema reproduzia e tá na hora de a gente repensar e parar de reproduzir, sabe? Eu acho que, já sabendo que
qual é o grupo que está lá, é de uma classe mais alta, e se preocupando tanto com o consumismo se preocupa muito com essa imagem ou com aparência, então todas as pessoas ali teriam feito cirurgia, estariam super preocupados com esse tipo de coisa, que é aquele emagrecimento que é completamente não saudável, essa obsessão com a magreza que é completamente não saudável, é o contrário do que eles dizem, ser magro é saudável, essa obsessão faz mal pra caramba pro psicológico, faz mal pro corpo, porque as pessoas hoje em dia consomem justamente remédios perigosíssimos pro corpo, vivem de shakes e sucos e sopas que não nutrem a pessoa de maneira nenhuma e ficam e não importa o ser saudável, importa ser magro. Eu acho que seria exatamente esse o grupo que estaria se preocupando em tomar remédios e a by and large venderia a rodo esses produtos para eles emagrecer. Então eu acho que essa parte completamente não condiz com a realidade, cara. Eu acho que isso só volta na questão do sistema, né? O sistema impondo um padrão, nesse caso um padrão de beleza, né? Esse estudo, esse tipo de afirmação, de gordofobia, enfim, é uma coisa já bem impregnada na nossa sociedade. Eu acho que principalmente por conta da eugenia, que é basicamente você tentar achar os melhores genes para a reprodução da humanidade, enfim. E aí você fica colocando esses aspectos de o que seria um bom ser humano. Então, no nosso padrão desse sistema, seria essa pessoa magra. Por quê? Porque na Idade Média a gente tinha essa ideia de que a gula era um pecado e gula estava relacionada a pessoas que eram gordas. Então, você meio que pega uma ideia do passado, distorce ela para meio que continuar a sua linhagem da raça humana, sabe? É umas coisas que não fazem sentido. Gente, eu tô vendo muito uma guerra da seleção natural contra a seleção humana. Cara, a seleção natural tá aí, sabe? Sim. Então, se a pessoa realmente se não tá saudável, não sei o quê, não vai começar a morrer jovem, vai começar a morrer cedo. A solução natural, a seleção natural ela vai acontecer. E o ser humano tem esse complexo de querer ser o Deus do próprio mundo, ainda acreditando num Deus. Então já é muito contraditório, entendeu? Sim. Onde, tipo, eu vou selecionar a raça que vai nascer porque eu quero o mundo da melhor forma. E a melhor forma é a minha forma de pensar. Tipo, isso é muito absurdo. E, assim, é nada racional. Enfim, é muito estranho pensar como a sociedade... Uma vez eu estava numa discussão com uma amiga e eu ouvi assim que a gente é escravo dos mortos, sabe? Porque nada do que a gente consome hoje ou tem hoje foram de pessoas que estão vivas aqui, né? Então, tipo, isso é muito verdade. Então, se a gente não questionar as coisas, a nossa tendência não é evoluir, ela é regressão, na verdade, né? Então... Foi um estereótipo fácil que eles usaram ali. E nos Estados Unidos tem essa piadinha sobre pessoas gordas o tempo todo. Então eles usaram de uma maneira preguiçosa até. Eu entendo que é fácil uma pessoa pensar assim. Se uma pessoa é magra e magra assim por come e não engorda, sabe? Tipo, eu entendo que, tipo, é difícil você entender que você fala, nossa, quanto que se eu como bastante e não engordo, o que a outra pessoa tá comendo? Sabe? Só que é aí que entra a ciência, né, meus caros? É aí que entra o estudo, é aí que entra a discussão pra saber que as pessoas são diferentes e tentar entender essas diferenças. Mas as pessoas têm essa mania pra tudo, de achar que o empírico dela, o empírico individual, ultrapassa o empírico que é a ciência, que é você colocar várias coisas em testes pra ver se aquilo é real, sabe? Então a pessoa quer assumir aquilo de acordo com a sua vida e fica na microvisão e acaba com a macrovisão das coisas. Que às vezes é ruim, às vezes é bom, mas enfim, isso a maioria tá perdendo no momento, né? Infelizmente, isso é um estereótipo que tá bem comum, né? Nessas narrativas mais infantis, né? Porque essa é uma animação, então, queira ou não, tá direcionada a crianças, né? Mas tem, tipo, Tá Chovendo Hambúrguer, né? Que também trata meio que da mesma forma o tema. Tipo, comer demais vai te tornar gordo. E não saudável. E aí você precisa emagrecer pra isso. Infelizmente, um estereótipo bem ruim, né? Perdão. Acho que o que mais me preocupa não era falarem aquilo naquela época, sabe? Porque, tipo, muita coisa a gente tá começando... Com a internet a gente tá gerando comunicação, se unindo, ver que a coisa não era coisa da nossa cabeça, começando a entender, a gente tá conseguindo juntar mais material, né? Pra não começar do começo, pra gente conseguir continuar de onde parou. Então, tipo, o que me assusta é hoje as pessoas, depois de evoluírem com um senso crítico, manterem essa ideia mesmo em discussão, sabe?
Acho que o pior é isso. Naquela época, né, 2008, a gente até entendia, não era fortemente discutível. Ainda hoje está começando a ser discutido de uma maneira forte agora, Sim, né? Querendo ou não, ele é uma discussão bem ativa, bem grande, recente, com esse fervor, né? Acho que essa discussão, ela sempre existiu, sim. mas tem se dado mais atenção com a internet, a comunidade tem se juntado e adquirido mais força. Por isso que é bom assistir esse filme com esse olhar mais crítico, né? Porque mesmo Sim. que é um filme do passado, tem que sempre estar com essa ideia de que a gente tem que saber criticar um filme também, tipo, não só colocar ele lá no topo e, tudo é perfeito, 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 e passar em cima, passar pano para essas coisas tão importantes. Então, por favor, gente, continua aqui com a gente, mais reviews, mais conversar. críticas, vamos conversar, debater, tá? A gente vai estar sempre aqui. Vamos pensar junto, gente, ninguém é obrigado a ser perfeito e não errar, mas a gente errar e não corrigir que é outra coisa, né? Então Isso, vamos aqui pensar os junto, filmes, vamos desconstruir vamos pensar. junto. Nada é intocável, eu acho. Tem alguns filmes que as pessoas colocam nas listas dos 10 melhores em alguma categoria e a gente desliga o senso crítico às vezes porque é a opinião da maioria, é o que foi colocado ali e a gente não pode duvidar disso, nem questionar ou criticar mais esses filmes, sabe? Sim. E eu acho que não, eu acho que a gente tem que derrubar nossos deuses mesmo, os nossos heróis, entendeu? Porque nada é perfeito e nada tá acima de crítica. Exato. Exatamente. É tudo que é humano sempre vai. Infelizmente, sempre vai ser assim. Mas isso não deixa o E filme falar em de todo humano? ruim, né? Humanos, olá, pois não. Pode falar, Ellen. Não, e falar em humano, a boa parte dessa história é contada através de não humanos, através de robozinhos, certo? Eternamente Fofinhos. humanizados. Todos eles- Que eu também, outra coisa que eu fiquei, né? Completamente humanizados. Cada um deles tem um estereótipo pra demonstrar mais facilmente qual a personalidade deles, né? Não, mas nossa, faz super sentido. O Wall-E é a coisa mais adorável do mundo. E ainda ele é movido a energia solar. Vocês pegaram esse detalhe? Sim, genial, Ele é genial. super sustentável. É sempre sobre humanos, né? Então, se você conta a história de cachorrinhos, se você conta a história de insetos, você conta a história de brinquedos que têm vida ou que todos eles têm características humanas, sempre. É sempre você tá falando sobre sentimentos e relações humanas. É porque tem que ter identificação, né? Se não fazer? tiver identificação, a gente não continua assistindo, não faz sentido pra gente. Tem que ter identificação. Sim. Então, eles tinham que contar uma história que é uma boa parte da história sem palavras e sem humanos, né? Sim. Então, eles tiveram que recorrer a estruturas e arquétipos de personagens que são fáceis de reconhecer. O Wall-E, por exemplo, os criadores, os roteiristas, estudaram por muito tempo os filmes do Charlie Chaplin e do Buster Keaton, porque é aquele humor antigo e muito físico e muito fácil de você achar engraçado, de você simpatizar com os personagens. E o Wall-E realmente me lembra muito o Vagabundo do Charlie Chaplin, porque ele é esse perdedor adorável, meio esfarrapado, sujo, mas que tem grandes olhos sonhadores, um bom coração, e faz com que a gente realmente simpatize de cara com ele. Então, eles usam desses recursos para fazer isso, eu acho. E tem a Eva, que aí já, né, é um outro estereótipo, ela já tem um design com curvas, ela é nova, brilhante, que é para representar, tipo, uma fêmea bonita. Sim. E tá na cara e eles se apaixonam e tal. Tipo, é sempre assim, tudo bem o macho ser a sucata e a mulher ser... e a mulher ser o melhor estereótipo dentro dos padrões de hoje, sabe? Tipo, tudo ótimo. É o melhor e mais novo modelo. né? Agora, se fosse meio o que contrário, como... Aí já vinha, né, as críticas, mas como ele pôde se apaixonar por ela, aí já ia causar estranheza, né? É meio que a narrativa surreal. do nerd da escola, né? Que quer Sim. ficar com a menina, popular. Senti muito isso. E vocês, eu não sei se vocês sentiram isso também, tipo, querendo ou não, a Eve, ela representa a evolução, né? Ela é uma tecnologia muito à frente, de uma certa Sim. forma, porque quando a gente vê o Wall-E, ele é energia solar, tinha uma outra preocupação com ele, então ele acaba sendo muito mais, de uma Apesar certa que ela é forma... movida a quê? Oi? Ela é movida a quê? Qual que é o combustível dela?
Então, acho que eles não falam muito isso nem na nave, nem é algum tipo de Então. combustível que eles não falam nem sobre isso na nave, né? Porque provavelmente é a Sim. mesma fonte de energia da nave, a nave que recarrega. Mas a nave, ela solta ela tem que fogo. recarregar. Então, tipo, é queima de alguma coisa. Oi? A nave, ela sai fogo dela. Então, ela, tipo, ela é queima de alguma coisa. A energia Mas dela outro consumismo aí que eu não sei de onde vem as coisas, nem Então, como vai, de onde né? eles Porque tiram 700 tanta anos- coisa? Gente, não... Engenheiros surtam assistindo esse filme, não dá sentido, assim, tipo... Fiquei muito em dúvida dessas coisas. Só que sobre a Eve, eu vejo muito, tipo, como que a gente vê a evolução humana, que na verdade não é uma evolução. Porque você pode ver, ela é muito mais violenta que o Oli, tipo, ela é muito mais destrutiva. Eu acho que no caso da Eva, provavelmente também essa questão dos seres humanos, sabe? A alienação, ela é tipo um robô alienado também. Então, tipo, ela não sabe os sentimentos. Então, acho que pra mim o filme deixa muito claro isso, que tipo, as melhores pessoas, a melhor evolução seria a pessoa que tem sentimento. Por isso que o Wall-E é tipo o herói da coisa. Eu acho que assim, é mostrado na verdade que a evolução tem que ser os dois lados, né? Porque o Oli, ele é essa parte mais humana e ela é essa parte de inteligência. E tem hora que ela é mais importante pra conseguir resolver a situação. E tem hora que sem ele a situação se resolve, mas na frente ela fica pior, sabe? Sim. Então, é aquele casal que se completa, né? Que a gente daqui a pouco entra porque tem que sempre ter romance e porque o ser humano é sempre incompleto e tem Pode que falar. ser incompleto. Pode desabafar, Fran. Gente, é que assim, tem muita coisa que eu fiquei, why, God? Why? Qual que é a nossa... Que tão nível de carência é esse bonitinho, é de a muito gente estar aqui por bonitinho. partes? É muito bonitinho. O mundo só pra eles, para os dois. Então, né, povoem sem saber, né, com programação, porque é assim que vai ser povoado. Mas, cara, tipo, tudo bem, em psicanálise tem uma teoria do psique, que a gente tem uma simbiose com a mãe, e quando a gente nasce, a gente tem uma partezinha nossa, que a gente, de uma certa forma, a gente quer preencher. Tudo bem, gente, eu entendo isso, eu aceito isso, mas tem toda uma parte que a gente tá cheio da gente, sabe? Então, todo filme tem algum tipo de romance. Sabe? Não todo filme, mas a maioria, né? Não assisti todos os filmes pra fazer uma afirmação ousada desse jeito. Mas, tipo, pra mim ter o romance em Oli, que foi, sabe? Tipo, não precisava. Mas Eles o amor podiam- move o mundo. Todas as músicas que você parar pra ouvir, por exemplo, falam de amor. Todas. Nem vamos Todas. começar sobre isso, né? Porque vamos pro Brasil, né? A música não é só de amor, Não é o amor, existe o amor uma foi, o amor música. que não deu certo, nada funciona. Nada funciona, nada. Então aí já é outra crítica que eu tenho também. Gente, esse outro pessoal ódio ama marcante. muito, não é possível. Gente, e o triste é, enquanto você não tá pronto como ser humano, enquanto você não é uma pessoa saudável, ou seja, porque a carência é cega. A carência faz você ver Sim. coisas onde não tem. Então, quando você não é um ser humano saudável, não é indicado que você ame, sabe? Só que, tipo, e é totalmente ao contrário que a gente Nossa, vê, como sabe? assim? Então, quanto mais a gente fala de amor dessa forma que a gente tá acostumado a falar de amor, esse amor carente, esse amor que, tipo, preciso de outra pessoa, quando a gente cria essa necessidade, mano, a gente não vira pessoas saudáveis pra amar, a gente vira pessoas cegas procurando coisas que tem na nossa cabeça em outra pessoa. Então, tipo, essa nossa mania de romantizar tudo afasta a gente do romance, sabe? Sim. Então... Gente, Eu acho que o maior problema olha, é que tudo se resume a relacionamento, né? Revoltada. Não amor, tipo... Oi? Acho que o problema é que tudo se resume a relacionamento, não amor. Tipo, Então, o amor de uma mãe para um filho, Sim, um faz amor sentido. de um animal para outro animal. E minha pergunta é exatamente essa, por quê? Ou de Não uma consigo irmã entender. pra outra irmã, Também? como em Frozen. Por isso que eu gosto de Frozen. Eu não... Enfim, eu não consigo entender, eu me questiono muito nesse filme, sabe? Tipo, por que se o filme correria muito bem sem, sabe? Qual que é o ponto Sim. ao sempre deixar esse romance, esse amor em questões de relacionamento, né? Que você falou, visível ou parecendo o ponto principal, a ponto de roubar o cenário do que era pra ser passado, que era o consumismo, sabe? A ponto de roubar o cenário da crítica principal do filme. Enfim, são coisas aí, são pensamentos que... Essa é uma parte também é um recurso que eles usam para humanizar os robôs, eu acho. E é um dos maiores atrativos para várias pessoas. Eles gostam muito do relacionamento dos dois robozinhos e acham bonito e se emocionam no final É que a gente... por causa disso, É sabe? que a gente foi treinado também pra procurar isso, sabe? Tipo, dá pra mudar, entende? Eu não acho que é uma coisa... A gente não nasce... Tudo bem, a gente nasce dependente de um outro ser humano.
até chegar na rebeldia que a gente busca a nossa independência. Mas o que acontece depois que tem o movimento reverso? Era isso, sabe? A independência e depois a coletividade, depois conseguir conviver, que é você, ora, ser independente, ora, você entender que em certos níveis a gente é dependente. Gente, virou uma confusão, uma salada de... Ai. Não, mas eu entendo o que você quer dizer. Ela é, bom, eles têm tanto uma relação realmente humana, né, ou essa é a intenção, que ela engravida, né? Sim. O Wally literalmente coloca uma plantinha dentro dela e ela se fecha, como se ela estivesse gerando uma vida ali, que ela tá gerando uma vida. Sim. E eles são, não à toa que o nome dela é Eva, a primeira mulher segundo a Bíblia, porque eles são os responsáveis pela geração desse novo futuro da humanidade. Eu acho muito genial, realmente, como eles usam a técnica, sabe, do simbolismo do filme. Exatamente, essas pequenas coisas que fazem a gente ter essas supermensagens, assim, sabe? A gente conseguir entender. Acho uma técnica genial. O que eu tô criticando, na verdade, é tipo... Né? Por quê? De algumas coisas. Silenciei, senão eu vou ficar pra sempre. Mas eu acho que o interessante desse casal é que o Wally é o mais frágil da relação, né? Tipo, é uma quebra da masculinidade aí, queira ou não, interessante. Vocês não acham? Sim, não, isso eu gostei. Eu acho que o fato de eu não criticar muito mais, nossa, isso foi pouco, sim. Não criticar muito mais, é exatamente por isso. Pelo menos foi uma quebra de padrão, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode falar que eles são um casal heteronormativo, porque são robôs. E robôs não têm gênero. Tipo, a gente meio que colocou essa visão sobre o filme, mas eles são robôs, sabe? Então, mas eu fiquei me perguntando. Eu acho que é uma não. coisa eu muito acho que do padrão, né? Eu discordo. O filme colocou... Eu acho que eles foram feitos com esse propósito. Sim. Eu acho que é sempre sobre pessoas. Porque quando eu comecei... A gente não tá vendo coisa que não tá ali. Quando eu comecei a assistir o filme, eu fiquei muito nessa dúvida. Tipo, mano, isso aí vai virar um casal. E eu fiquei olhando assim, eu fiquei nesse negócio. Quem vai ser o homem, quem vai ser a mulher da relação? Porque sempre colocam. Tipo, eles vão colocar, eu fiquei assim, eles vão colocar ou eles vão quebrar padrão? Vão aproveitar que são robôs e afastar essa ideia de gênero, sabe? Eu fiquei esperando. E daí eu falei, ia ser legal. Eu queria ficar o filme inteiro analisando essas ideias de gênero. Só que daí, assim que ela aparece, depois de um tempo, ela fala o nome dela. Sabe? Pelo nome, ela classifica o gênero. E daí, no nome, pelo menos, eu classifiquei. Engraçado. Eu já, na hora, eu tenho que lembrar a primeira vez que eu assisti isso, há vários anos atrás, mas eu acho que na hora eu já saquei quem era o robozinho menino e a robozinha menina, porque isso é muito usado em desenhos animados onde os personagens não são humanos. Eles são, né? Entendi. Então, sempre, sei lá... na própria Pixar, por exemplo, tem o senhor cabeça de batata. Aí aparece um bonequinho exatamente como ele, mas com uma florzinha e algumas características femininas. E batom. Então ela é a senhora cabeça de batata. Você olha e fala, eles são da mesma espécie, entre aspas, eles são iguais, e é uma fêmea e um macho, então eles vão se apaixonar. Não precisa nem ter um desenvolvimento, eles vão se apaixonar ali. Tem agora o garfinho no último Toy Story. Ele é o garfinho, aparece a garfinha com as mesmas... Ele é feita do mesmo material, só que tem algumas características femininas. Acho que é um chapeuzinho, não lembro o que é, um cabelinho a mais. E você sabe, ele olha pra ela, e essa é a piada do negócio, sempre assim, ele olha pra ela e se apaixona. Por quê? Da mesma espécie e do mesmo tipo... E um menininho e uma menininha. Então, de novo, esses atalhos que eles usam e que a gente reconhece na hora e, você sabe, eles se apaixonaram. Um menininho e uma menininha se apaixonaram. Sabe? Então, é que, na verdade, eu acho que o Rafa levantou também foi, tipo, de o filme não ter contado, né? E eu tava esperando que ele não contasse. Tava tentando não separar em gênero. Porque, realmente, quando a gente para pra pensar, a gente consegue separar olhando como a sociedade se comporta e como a sociedade define ser homem e ser mulher, né? Sim, a gente segue o padrão, né? Então... E aí eu comecei a assistir esse filme exatamente na mentalidade, cara, eu vou aproveitar que são robôs e vou tentar fugir disso, sabe? Eu não tenho que achar quem é quem, vamos ver qual a proposta da pessoa. Só que daí ele contou quem era, né? Quando fala o nome. Então, tipo, não, eles vão definir quem é. Então eles definiram, tipo, pra mim eles definiram, né? Quem era mulher e quem era homem. Eu entendo totalmente. Essa questão do nome, eu acho que a gente tende a
Na verdade, eles já colocam pra gente o gênero, né? Mas, na verdade, também a gente podia considerar que, tipo, o nome não significa gênero. Tipo, se Eva, pra nossa sociedade, fosse um nome masculino, sabe? É, tipo, é só uns questionamentos, sabe? Cara, De, eu até tipo, tentei como a gente desconstruir ainda tá falando assim, inserido nossa, nesse sistema. Eu acho que essa é a maior questão. A gente tá falando de um filme de sistema e a gente tá num sistema que a gente também fica repetindo, tipo, a mesma instrução. Não porque a gente quer, mas é porque é difícil sair dele, né? é involuntário, né? Sim. E é engraçado que ela é a Eva, mas ele não é o Adão, né? Ele é o Oli. Vem, não sei se vocês sabem, o nome dele vem do Walter Elias Disney. Walter Elias Disney, que é o Walt Disney. Show. Foi uma homenagem que eles fizeram. Por isso que o nome dele é o Oli. Lá dentro significa outra coisa, né? Uma sigla pra função dele. É tipo aquelas propagandas de Mas Jequiti, né? No SBT. A homenagem é essa. Parece assim do nada. Propagandas obscuras do Ah, ele é o nosso capitalismo. setor de curiosidades sobre o filme, genial. Pode fazer, Rafa, pode fazer a sua vinheta sobre o próximo tópico que a gente vai falar, porque realmente tem coisas que ficam aí no ar. Tem o que, Rafa? Dúvidas. Parará. Lógico que é um filme, daí tem a suspensão da descrença, Sim. por causa disso, mas só pra... só E pra além disso brincar ser com um isso, já que a filme, gente tá questionando tudo... ele não é um filme, ele é só um filme, ele é um filme de animação, pra pior que, tipo, mais distante da realidade ainda. Mas vamos lá, né? Sim, mas nós somos insuportáveis e nós vamos duvidar de tudo, nós vamos questionar tudo. A minha primeira questão já era uma coisa que a gente já falou, só os ricos sobreviveram, certo? A gente entrou em Consenso. todo mundo em consenso com isso. Aquela é a única nave, porque eu tava vendo, eu tava procurando quantas pessoas caberiam naquela nave, e segundo os extras do DVD, eles falam da nave em si e falam que são 600 mil pessoas. Isso é tudo que sobrou da humanidade, 600 mil pessoas. Ah, se for só considerar a população rica, provavelmente é isso mesmo. Até menos, né? Gente, só sobrou gente rica e Nossa. branca, né? A gente não tem uma... Não, e ainda por cima, eles variedade de não se pessoas. reproduzem lá, né? A gente viu tanto quão é difícil as relações nesse ambiente. É quase reprodução Eu nem sei de onde Como eles surgem aqueles reproduzem? bebês. Parece que é inseminação artificial, não é possível, né? É, porque se eles estão ali na cadeira pra sempre, Sim. né? A gordofobia foi implantada, tipo, eles não conseguem se O mexer. filme mostra... Na imaginação. que- Não sei que tecnologia é essa que sai da imaginação, só se for, né? Sim. Porque. Não sei o que eles estão fazendo ali. E pra mim, acho que a questão. Gente, sabe, 600 mil pessoas, que nave é essa? Mas enfim, ele dá uma data curta. Então, ou seja, você vai se preparar ali pra ficar aquela quantidade de tempo. E tudo bem, você vai fazer uma margem de erro, mas uma margem de erro de 700 anos, sabe? Tipo, pra consumir, pra existir. Eles foram, sei lá, matando um pedaço da população pra ficar... É o 100, né? Joga lá porque não tem mais espaço, acabando o recurso. E aí... Porque, gente, 700 anos, sabe? Sem reduzir a população, sem... Não sei que máquina é essa. Então, pra mim, não faz sentido nisso já. Tipo, mano, uma população no espaço de 600 mil pessoas por 700 anos, consumindo tanto de lixo que tinha lá. E tudo bem, eles estão descartando lixo no espaço, que pra mim deve cair na atmosfera da Terra se mirar errado, aquele negócio ainda e piorou a situação. Como são, pelo tipo de pessoa, pelo tipo de filme, eu não duvido que eles estejam mirando a Terra pra colocar mais lixo lá, né? Já que virou lixão, vamos depositar. Mentira, zoeira, tá? Essa é outra coisa. A minha próxima dúvida. Como é que eles conseguiam produzir comida para 600 mil pessoas por 700 anos, sendo que ninguém ali sabia nem o que era uma planta? Porque não importa qualquer coisa, mesmo mais sintético que seja a nossa comida, até hoje em dia já é sintético pra caramba, precisa sair inicialmente de uma planta. Até, por exemplo, tem... engenheiros de alimento que hoje em dia estão tentando fazer o alimento definitivo, que é um pó que tem todos os nutrientes Uma necessários. espécie de pra sobrevivência ração, né? humana. Mas mesmo eles saem da soja. Começam com um vegetal.
já que eles não tinham como, essa foi a história, né? Eles precisavam de vida vegetal, saber se existia vida vegetal. Ali, dentro da nave, eles não estavam produzindo nada. A gente não viu em lugar nenhum que tinha nenhum tipo de vida orgânica ali, além dos sobreviventes. Então, será que eles se comem? Canibalismo? Existe essa teoria na internet. Questionando o canibalismo, porque você fala que sobra. Olha a denúncia aí, gente. Olha a denúncia. O Wall-E é sobre canibalismo. Quando eu tava assistindo, eu realmente me questionei exatamente sobre isso. Ração, né? Tipo, beleza, você vai pra uma nave, você vai pra fora da Terra, você tem que sobreviver, você não tem que ficar cedendo aos prazeres do consumismo e da acomodação, sabe? Do comodismo. Então, podia ser uma ração, mas eles parecem que tem até competição de marketing e criatividade, que é um monte de alimentação diferente, um monte de coisa diferente. Então, parece que o mundo evoluiu lá pra cima, né? Evoluiu nessa ideia capitalista destruidora. Então, tipo, realmente essa parte de alimentação, assim... O canibalismo é a única coisa que responde. Na verdade, não, né? Porque forma... como sustentar a comida, sabe? Porque você tem que alimentar os outros que vão ser comidos. E a gente volta pra questão da Ellen também, tá? Mas e aí, como eles reproduzem? Então o canibalismo tá dando baixa, mas o que tá entrando, sabe? Tipo... Eu acho que eles comem ar. Eu acho que eles começaram com comida pra, sei lá, 5 anos, tudo bem. Mas depois disso, os robôs sabiam que pra sobreviver tinham que começar a matar a gente. Então vamos matar a gente. E, entendeu? E daí eles tomam tudo naquelas copinhos de milkshake, é tudo em forma líquida. E colocam um monte de sabor artificial ali, sabor de fruta, sabor disso, sabor daquilo, pra ninguém sentir o gosto de carne humana. Gente, mas tem que lembrar que as duas coisas que sobrevivem ao apocalipse é a barata e o bolinho. Então pode ter bolinho lá. Sei. O bolinho... Estoque de baratas. bolinho, há 700 anos. Uma coisa que a gente comentou, cara, tipo, eles zoam totalmente a existência da barata, né? Porque eles passam até por cima e ela volta. Tipo, as baratas sempre vão existir. Indestrutível. E como eu disse, se soubessem fazer pesquisa no ancestral das baratas, assim, iam saber tudo que aconteceu com a sociedade. Porque, gente, as baratas não morrem. Simplesmente isso. São imortais e imorríveis. Eu acho que elas estão, nesse momento, planejando o que elas vão fazer para dominar a Terra assim que a gente se destruir. O ser humano, eles já sabem. O ser humano vai se destruir e a gente vai ter que eu dominar acho que, a na Terra. verdade, o plano delas, pra mim, isso. acho que elas são tão espertas que elas não precisam nem fazer nada. Elas só estão esperando, sabe? Elas se poupam. Porque elas sabem que a gente vai. Então, tipo, elas... Tanto que elas são espertas a ponto de não querer dominar o mundo. Mano, deixa eles aí, eu vou vivendo aqui minha vida aqui, que daqui a pouco vai acabar mesmo e minha era vai chegar. Eu acho que desde os dinossauros elas estão lá... Aí, bati na mesa, acho que bugou tudo o áudio. Acho que desde os dinossauros elas estão lá batendo o pé, tipo, a minha era vai chegar. E vai chegar mesmo, meus irmãos. Continuar assim, não tá longe, não. Então, acho que a conclusão do podcast é que eu sou chata. Mas por quê? Mas... não, é por causa que, tipo, isso, quando a gente... Enfim, assistindo, você fica imaginando, eu acho que essa pergunta final é o meu processo mesmo. Sim. Mano, qual a possibilidade disso acontecer, sabe? Embora, mano, é um filme, sabe? E são questões, assim, que eu gosto de fazer. Mas não quer dizer que o filme é ruim ou nada do tipo. Eu acho que ele tinha uma crítica ao consumismo e ele fez. Pra mim não fez da melhor forma, ele fez de uma forma preconceituosa com algumas coisas, então não indicaria mais esse filme, pra ser sincero, para as pessoas assistirem. Mas, nossa, não tô falando, criando a Pixar como um monstro. Não, só, tipo, na época dele ele é ruim nessas questões e não indicaria hoje mais esse filme. E acho que alguma coisa não é simplesmente totalmente boa, totalmente ruim. Acho que tem pontos, que a gente levantou vários. Então não conseguiria. Olha, eu gostei. Eu indicaria se tivesse acompanhamento de alguma pessoa para levantar essas questões. Porque eu acho que realmente qualquer pessoa que assiste pode meio que passar batido. Acho que a gente falou aqui que quando a gente assistiu a primeira vez, quando era mais jovens, a gente meio que passou por essa questão, claro, não estava sendo levantada na época. E agora, como estão sendo, eu acho que o nosso olhar realmente vai para essa questão direto. E a gente tende a olhar o filme com esse olhar mais de
de tipo, não era tão bom quanto eu gostava. Mas eu acho que a história em si é tão legalzinha, o romance. Desculpa, Fran, mas eu gostei. Tudo bem. É muito bonitinho e... enfim, o consumismo, queira ou não, é muito difícil abordado em filmes de animação. Eu acho que, queira ou não, é importante ter pelo menos um filme sobre o assunto. Enfim, assistir, mas com uma discussão depois, em seguida. Depois você vem assistir o podcast, tá? Por favor. Talvez realmente, se tiver se tiver essa consciência desses problemas sociais, cara, eu acho que, tipo, dá pra assistir sem peso na consciência e ficar assistindo, sabe? Porque você vai ter senso crítico sobre aquilo. Na verdade, eu acho que nunca vetar alguma coisa é o resultado. Eu acho que é sempre Exatamente. discutir a coisa, entendeu? Então, tipo, nada tem que ser proibido, sabe? Tipo, mano, não assista não sei o quê. Não, cara, tipo, assista, mas veja essas questões, sabe? Sim. Mas, por exemplo, uma criança ali eu não sei se eu, sabe, colocaria o romance bonitinho, não sei o quê, mas eu não sei se eu colocaria, por exemplo, um filho meu pra naturalizar essa coisa. Talvez depois de uma certa idade, eu discutiria ali, sabe? Eu acho que é livre, inclusive, a faixa etária, né? Sim. Olha, mas, enfim. E eu gostei, gente. Eu gosto de Olho, mas eu tenho críticas pesadas sobre ele. Entendemos. Ela odeia a Pixar, Sim, tá? não, gente? eu entendo também as suas críticas. Eram coisas que eu não tinha percebido na primeira vez que eu assisti. Eu ainda gosto de muita coisa nesse filme. Primeiro, falar, lógico, acho que todo mundo sabe disso, a animação é linda. Sim. A maneira como eles conseguiram passar essa humanidade através de robôs, sem eles falarem muita coisa, eu acho muito impressionante. Inclusive, a parte final, que é a parte que todo mundo chora, a parte de chorar desse filme, todo filme da Pixar tem que é a parte em que eu acho impressionante como você sabe que a personalidade do Wall-E se perdeu ali quando eles trocam o chip dele. E aí tenta acordar, fala com ele, Wall-E, e a luzinha no olho dele se perde, o brilho no olho dele se perde. E você vê que ele não é mais o Wall-E que a gente conheceu no filme todo. A maneira como eles fazem isso em uma animação, em um personagem não humano, é muito impressionante. Assim, é uma habilidade técnica assim, que até hoje eu acho que a gente não superou, sabe? Por outro lado, eu concordo com o Rafa, principalmente se for um público infantil, se forem crianças assistindo, tem que ter em tudo, né, gente? Exatamente. Os adultos... Eu, por exemplo, já sou mais velha, eu fui criada pela televisão. As crianças de hoje em dia estão sendo criadas Eu fui criada pela televisão dos anos 90. As crianças hoje em dia estão sendo criadas pela internet e assistindo coisas, assim, absurdas. Tudo tem que ter acompanhamento dos pais e dos adultos pra ter essa discussão depois. Falar, você tá vendo isso daqui? Não é exatamente assim. Olha, eles usam isso por causa disso e disso. Então tem que ter sempre esse adulto ali questionando tudo que está acontecendo e explicando, porque a criança é muito impressionável e ela é uma esponja, ela absorve tudo, todos os conceitos. A gente cresceu cheio de conceitos e preconceitos por causa disso, né? Porque nem sempre, às vezes, tem alguém para explicar o porquê que tinha alguém escrevendo essa história e essa pessoa reproduziu certas coisas ali. Bom, eu acho que é isso, eu acho que nenhuma verdade também da nossa discussão. Já é importante a gente estar fazendo essa discussão, então obrigada por quem tá ouvindo, principalmente por quem tá ouvindo até aqui. E então, por já ter essa discussão, já tem uma aval pra assistir. Mentira, a gente não é a voz do mundo, tá, gente? A gente não é a voz da verdade. São opiniões, pensamentos, reflexões sobre. Eu tenho certeza que muita gente tem muita coisa boa a acrescentar. Ruim sempre tem também, então deixa aí de qualquer jeito. Eu acho importante a gente discutir, a gente conversar as coisas, dialogar. Chega mais que a gente tá aqui. Eu acho que vamos pra questão final, não? É a questão mais importante, porque a gente sempre... a gente tá assistindo esses filmes pós-apocalípticos justamente para especular se isso vai acontecer na nossa versão do planeta Terra. Esse vai ser o futuro? Aconteceria isso na realidade? O mundo de Ori será real? Qual a resposta? Gente, apocalipse por lixo. Pra mim é o que tá acontecendo já. Assim, eu não posso sair do bunker agora, né, pra rever todo esse lixo que tá em cima, mas antes do bunker a situação tá pior. Então, desculpa, gente, infelizmente esse pode ser um pós-apocalipse. Vamos reduzir o lixo, a gente tem condições de reduzir. A sacolinha do supermercado já é um ótimo começo, gente. Vamos reduzir, por favor.
Sim. Pra mim é a mesma coisa. É Você, Fran, incontestável que se a gente não começar a ser sustentável, o mundo vai acabar em lixo, vai acabar em coisas tóxicas e ser pessoas morrendo de coisas químicas que nem existem ainda, né? De doenças químicas que nem existem ainda. Então, pra mim, sim, Sim. é super possível. Independente, não dessa forma, a gente não tá falando que o óleo vai acontecer, tá? Não dessa forma, mas realmente, pelo consumismo, ponto central, pra mim também, está acontecendo. Concordo plenamente com o Rafa. Infelizmente, não era o que gostaria. Eu, da minha parte, também concordo. Também acho que no futuro o óleo vai ser real, porque a gente também vai ter que recorrer ao canibalismo. Vamos ter que comer pessoas, porque os recursos naturais vão acabar. Então essa parte é realista do filme. E essa é a minha opinião. Acabamos de um jeito, então encerramos por aqui de um jeito super normal, com canibalismo. Terminando aí num assunto bem agradável, canibalismo. Obrigada por assistir. Queria agradecer, pessoal. Obrigada por ouvirem. A gente tem um canal. Você tem que procurar. Um dia depois do fim do mundo, se você estiver escutando em outros lugares, tem um canal no YouTube. A gente tem Instagram agora... também. O que a gente tem, Rafa? Instagram é depois dia. Instagram, eu não entendi o outro. Instagram, @depoisdia. Temos o Twitter também, @depoisdia. Temos uma página no Facebook. Que eu Não tem arroba, eles não estão me deixando colocar. Desculpa, gente, mas é só procurar. Nossa. Inclusive, vocês seguirei agora as redes sociais, tá, gente? Porque a internet chegou agora no meu bunker. Então, por isso estou entrando agora. Gente. Finalmente vai ter uma página mais movimentada, tá, gente? Porque eu sou uma negação no Instagram. Estarei por lá, atormentando a vida das pessoas. E é isso, pessoal. Falem se vocês... deem a opinião de vocês, se vocês gostam ou não desse filme, sobre as questões que a gente levantou aqui. Pode falar o que você quiser, dar a sua opinião. Se você tiver filmes, séries que falam sobre esse tema, sobre pós-apocalipse, sobre futuro, sobre... o que mais? Sobre esses gêneros de sobre filme o que fim. possam indicar... sobre o fim. Possam indicar o que vai acontecer depois do fim do mundo. Mandem pra gente. Deem sinal de vida, nós queremos saber de mais sobre Importante. E fiquem tranquilos, que se vocês nunca pensaram no apocalipse, a gente leva até vocês. A gente tá aqui pra isso. Bem positivos. A gente tá aqui para incomodar, certo? Porque fomos incomodados. E é isso aí, pessoal. Da minha parte, então, câmbio e desligo. Tchau, pessoal. Câmbio e desligo. Bunker 012, câmbio, desligo.